Hoje você precisa fazer uma escolha entre time Kuze ou time Marina. Pois no início todos odiavam a Marina, depois odiavam a Kuze. Então peguem suas estacas de madeiras, tochas e forcados, pois no final desse vídeo aqui você vai amar as duas e eu nem tô zoando. No começo eu tive que escolher em qual delas direcionar o meu ódio, só que no final eu fiquei tipo, o culpado é outro. Então senta que hoje vamos continuar essa linda saga depressiva, que não é mais depressiva, no final eu fiquei com raiva. Eu tava tipo, ok, eu preciso odiar alguém nesse anime, eu não posso fazer esse vídeo sem xingar alguém gratuitamente, não posso. Enfim, prepare-se pra ver coisas traumáticas, cenas que dá vontade de chorar muito, tipo assim. Eu não chorei em nenhuma das cenas desse anime porque eu não choro por qualquer coisa. Eu juro que eu não chorei, tá? Caso você não tenha visto a parte 1, veja, eu quero notas de $100. Paramos no exato momento em que nosso mano Takopi foi lá e bateu com a câmera na cabeça da Marina e mandou ela pra ser gandula do capeta. Enfim, vambora. Paramos no episódio 3, onde agora o nosso grupo tem que esconder o corpo da Marina. Tutorial de como esconder o corpo de uma... Bom, o Azuma aparece pra ajudar, só que ele tá com medo e não sabe o que fazer. Enquanto ele tá desesperado, a Kuze tá lá, felizona porque a Marina morreu. Essa criança definitivamente já está encapetada. O Azuma vai ajudar ela na mais pura inocência porque ele gosta dela. Então eles decidem usar uma das ferramentas do Takopi pra esconder o corpo. E nesse meio tempo aí, o Takopi vai se transformar na Marina pra substituir ela em casa. De primeiro momento parece um ótimo plano, mas não foi não, tá? Só pra deixar avisado. Até porque é o Takopi que vai ser a Marina, né? Então, tipo assim, ele vai ser um tremendo idiota. Quando ele chega na casa da Marina, os pais dela estão brigando muito e o inocente acha que eles só gostam de conversar pra caramba, né? Um casal à beira do divórcio. Ah, Takopi, diálogo saudável. Não tem como, cara. Esse filho da puta consegue ser fofo até quando não é pra ser. Enfim, nesse episódio também conhecemos o irmão mais velho do Azuma. Ele é muito bom nos estudos, mas ele decidiu trabalhar em outras coisas, só que a família dele não gostou muito, nem um pouco disso, na real. E isso acaba refletindo no Azuma, que precisa ser o filho perfeito em casa. E aí vemos que a mãe dele é uma manipuladora fodida. Ela quer fazer de tudo pro Azuma ser o melhor aluno da escola, fazendo até chantagens do tipo, ou tira 10 ou não come hoje. Aqui eu tava espumando pela boca de tanta raiva dela, tá? Atenção, Nise está irritado. Enfim, ele sofre bastante em casa por conta disso, o moleque tem um colapso mental, e aí depois vemos que o Takopi volta pra casa da Marina e logo depois é espancado pela mãe dela, que tem problemas com o marido infiel. Expliquei tudo isso na parte 1, recomendo ver. Hoje, de preferência agora, eu quero dinheiro. E aí depois de apanhar, o Takopi ficou se perguntando, será que matar a Marina foi a coisa certa a se fazer? Tipo, a Kuze ficou muito feliz com a morte dela, mas será que foi a coisa certa? Meu mano Takopi, se tu que matou não sabe, imagina eu. E no final do episódio, vemos que encontraram o corpo da Marina verdadeira. No dia seguinte, nosso grupinho descobre tudo. Deu ruim, rapaziada, tamo fudido. Então eles pensam em se entregar, enquanto a Kuze tava pensando nas férias de verão. Literalmente mataram uma pessoa e ela tá pensando em brincar. E aqui você começa a odiar muito a Kuze, ela tá pouco se fudendo com a morte da Marina, e depois ela ainda pede pro Azuma se entregar no lugar dela. E o moleque aceita, porque ele gosta dela. Meu filho tem amor à sua própria vida. E aí a saúde mental dele vai pro caralho, ele fica extremamente paranoico com tudo que tá acontecendo, relembrando dos traumas por conta da mãe dele, que é outra maluca. Só que no final, o irmão dele dá aquele apoio moral, porque ele sim é um cara legal, ele sempre ajuda o Azuma em tudo, o cara é muito foda. É o irmão que todo irmão mais novo precisa. No fim, a gente ouve duas mulheres conversando, dizendo que um garoto da clínica tava envolvido no caso da Marina, e que ele provavelmente foi manipulado por uma colega da sala pra fazer o crime, né? Então aparentemente ele se entregou e confessou tudo. Isso aqui foi um resumo do episódio 3 e 4, sim, foi bem rápido porque era tudo mais focado no colapso mental que o Azuma teve, tendo que lidar com a pressão familiar em casa, encobrir o crime e ainda lidar com os sentimentos pela Kuze. Agora vamos voltar pro rolê de verdade entre a Marina e a Kuze. O episódio 5 começa com a nossa dupla viajando até Tóquio pra encontrar o Chapi, que é o cachorro da Kuze, onde percebemos uma clara mudança de humor, nem parece que ela era a mãe da depressão nos primeiros episódios do anime. Então ela vai toda feliz da vida pensando que vai pegar o Chapi, só que chegando no apartamento do pai dela, vemos que ela tem outra família. Ele, né, no caso, eu falei ela. E pior, uma das outras filhas dele pergunta quem era a Kuze e o cara responde que não sabe, sendo que ele é o pai dela. Eu acho que aqui já dá pra saber quem são os vilões desse anime, né? E depois de ir até lá e não encontrar o Chapi, a Kuze imagina que ele deve estar dentro das outras filhas do pai dela. Então ela vai ter que abrir a barriga de cada uma pra descobrir. Sim, ela virou uma maluca psicopata. Ela vira pro Takopi e pede alguma ferramenta
ferramenta pra conseguir fazer isso. Com medo, ele responde que não tem nada que possa ajudar, mas ela fala que é mentira, que vai usar as ferramentas dele pra conseguir pegar as duas, né? O Takopi, sendo inocente do jeito que é, pede pra ela parar e voltar pra casa. Ele faz todo um discurso ali muito fofinho, dizendo que não é esperto bastante pra ajudar ela, mas que ele pode dar outras ferramentas pra ela brincar e se divertir, porque tudo que ele queria era ver um sorriso no rosto dela. Falei, mano, esse filho da puta é um fofo. Só que percebendo que o Takopi não queria ajudar ela com o plano, a Kuze tenta matar ele com uma pedrada. E sabe o que acontece antes da pancada? Ele desbloqueia vários flashbacks onde descobrimos que essa não é a primeira vez que o Takopi veio pra Terra. A primeira pessoa com que ele se encontrou na Terra foi a Marina e não a Kuze. E bom, nessa primeira vez ele encontrou com a Marina, que nesse tempo era adolescente, e aí depois se passaram a, tipo, andar juntos, né? Pra cima e pra baixo. Com o Takopi apanhando algumas vezes, né? Porque a paciência da Marina é igual a piroquinha de vocês, pequena e curta. E aí, chegando em casa, vemos que a mãe da Marina ainda tá com problemas mentais severos. A Marina até tenta ignorar e fazer tudo numa boa, mas ela acaba sendo humilhada. Descobrimos até que ela ganhou essa cicatriz no rosto depois de quebrar um copo. E aí a mãe dela foi lá e... Bom, depois pulamos pra mais um dia dela voltando pra casa, onde vemos ela contar que quer ser uma mãe incrível e criar uma filha com muito amor. E aí o Takopi pensa, ah, então é por isso que você me bate tanto, né? É assim que você vai criar a sua filha? Então é desse jeito que os humanos criam seus filhos? Daí ele puxa ela pelo braço, dizendo que pra isso, primeiro ela precisa arrumar um papai, né? Encontrar um pai. E adivinha por quem ela acaba se apaixonando? O Azuma. E sim, eles começaram a namorar, a mãe da Marina até volta a ficar feliz depois da notícia, ela até agradece o Takopi por ter guiado ela por aquele caminho, né? Eu comecei odiando a Marina pra no final desejar toda a felicidade do mundo pra ela. Anime desgraçado. Eu tô adorando isso aqui. Só que certo dia, voltando pra casa junto do Azuma, uma garota passa por eles e o Azuma olha pra ela já querendo deixar a Marina. Se isso não é uma baita referência àquela foto maldita, eu não sei o que pode ser. E sim, essa tal garota era a Kuze, que era a aluna mais nova da escola deles. Não a mais nova, uma aluna nova. É que eu sou burro mesmo, desculpa. Depois disso, tudo desandou pra Marina. O Azuma confessa que gosta da Kuze, a mãe dela prepara tudo em casa pra receber o Azuma, só que a Marina confessa que ele gosta de outra garota. E aí a mãe dela parte pra cima, dessa vez pra matar, só que quem acabou morrendo foi ela. E aí no ato de ódio ali, de desespero, a Marina fala que deveria ter matado a Kuze no quarto ano, que assim nada disso teria acontecido. E aí então o Takopi chega e fala que eles podem fazer isso. Ele volta no planeta dele, ele vai pedir pra mãe dele usar o relógio feliz pra voltar no tempo e matar a Kuze. Ela deixa ele usar, mas também fala que ela vai apagar toda a memória dele porque tipo assim, ele cometeu alguns pecados na Terra. Só que o Takopi impede isso e usa o relógio pra voltar no quarto ano. Tipo, ele literalmente passou por cima da ordem da mãe, só que chegando na Terra ele não consegue se lembrar o que exatamente aconteceu ou o que ele teria que fazer. Sim, ele perdeu as memórias e aí, tipo, as memórias da Marina, no caso, e aí voltamos pro episódio 1, né? Que foi exatamente onde tudo começou de verdade. Ao invés de matar a Kuze, ele criou laços com ela, né? E acabou matando a Marina. Como eu contei na parte 1 que você precisa e deve assistir agora. Vai lá primeiro e depois veja esse. Bom, agora voltamos pro momento antes da Kuze bater com aquela pedra no Takopi. Antes dela tentar matar ele, ele se lembra do verdadeiro objetivo dele, que era matar a Kuze. Só que vendo a história dela agora, ele não sabe se deve fazer isso ou não, porque ele tem noção que a Kuze é assim por conta de tudo que aconteceu com ela, por conta da própria Marina, que também fazia bullying com ela, por conta dos pais, do Chap, enfim, muita coisa. Bom, o fato é que o Takopi não morreu com as pedradas da Kuze, ele só apagou e depois foi até aquele mesmo local onde ele se encontrou com ela pela primeira vez, onde ele se encontra com o Azuma dessa vez. Pô, eu falei muito dessa vez. Onde ele conta pro Azuma tudo que sabe e qual era o verdadeiro objetivo dele, só que o Azuma também conta tudo que aconteceu entre ele e a Kuze. Depois de confessar o crime pras autoridades, a mãe do Azuma pegou um estresse fudido, fazendo com que ela fechasse a clínica da família, e ela foi, tipo, fechada por definitivo. Sobrou até pro irmão dele, que foi demitido dos trabalhos que ele fazia, só que independente de tudo, esse irmão mais velho continua amando o Azuma, tanto que ele comprou até um óculos novo pra ele. Sim, o Azuma usava óculos ruim por culpa da mãe dele, que fez ele ter paranoias e tudo mais, e aí o moleque ficou com medo de falar que o óculos tava ruim e ficou usando assim mesmo, por medo da mãe dele e das chantagens. E aí só agora que ele ganhou um óculos novo do irmão. Essa parte nem é importante, mas eu acho que vai valer a pena contar aí no vídeo. Não sei, na real. Bom, eu não vou contar a conversa toda, mas o que você precisa saber é que o Azuma fala pro Takopi
Takopi que as pessoas são assim mesmo, todas têm seu lado bom e ruim. Ele também agradece, pois mesmo o Takopi sendo um inútil, imprestável, os momentos que eles ficaram juntos foram muito bons e ajudaram ele a se desenvolver. No fim, ele devolve a câmera do Takopi, que tava com a Kuze, que tinha pego naquela hora no túnel, e ela provavelmente entregou pro Azuma. E aí ele vai embora fazendo um pedido pro Takopi. Eu não lembro mais do pedido, desculpa, só que não era importante. Eu tenho quase certeza de que não era muito importante. Se for, eu falo no final, não lembro. E finalmente encontramos a Kuze, que tava bem piroca das ideias, tanto que nos é contado que ela sequestrou 2 crianças e manteve elas em cativeiro por um longo tempo. As irmãs que ela tem agora, né, as meias irmãs com o pai dela, né. Mas no fim elas foram resgatadas, a Kuze conseguiu fugir. Não me perguntem como foi que ela fez tudo isso sozinha. Então, depois de ser abandonada até pela própria mãe, ela vai até o local onde ela encontrou com o Takopi pela primeira vez, pedindo ajuda pra procurar o Chapi. Ele pode ter esquecido que tu bateu nele com uma pedra, mas eu não esqueci, seu projeto de capeta. E aí o Takopi tenta resolver conversando, até que a Kuze começa a bater nele de novo com uma pedra, chorando muito e dizendo tudo que ela tava sentindo, tudo que ela teve que passar, onde a culpa de tudo isso nunca foi dela, mas sim dos responsáveis por ela, porque ela não teve uma vida legal, ou melhor dizendo, pelos irresponsáveis dos pais dela, a mãe que vive pra ser marmita de macho e o pai que agora tem outra família e abandonou ela. E aí, com a família dessa, como que ela não iria se tornar essa pessoa horrível? Então, o Takopi pede desculpas por não ter entendido ela antes, por não ter conseguido ajudar. E aí os dois se abraçam, chorando muito, finalmente fazendo as pazes. Os dois agora estão vivendo por aí, não tem quem cuide deles e eles estão sempre chorando o tempo todo. Cara, por que eu tô rindo disso, meu Deus? E aí depois de um tempo, depois de um dia se passando, ele pega o Takopi, né, pega a câmera dele que tava quebrada e fala que pode usar ela por uma última vez. Só que dessa vez sacrificando ele mesmo pra fazer ela feliz de novo. Ele percebeu que a presença dele ali na Terra só causou uma baita confusão na vida dos 3, e aí ele desaparece e tenta fazer com que eles possam seguir suas vidas sendo felizes dessa vez. Não se sabe exatamente o que o Takopi fez, mas eu vou explicar o que acontece. Ele simplesmente desaparece e voltamos pro passado no exato momento em que ele usou a câmera pela primeira vez com a Kuze. Só que agora a Kuze tava lá sozinha sem saber o que aconteceu. Aparentemente ele sumiu, mas deixou algumas memórias na mente dos 3 protagonistas. Às vezes parece que ele ainda tava ali, tipo, parece que ele acorda a Kuze pra chegar na escola em certo momento, mas de fato ele desapareceu. Chegando na escola, aparentemente não mudou nada, a Marina ainda fazia bullying com a Kuze, mas tinha algo diferente. A Marina fala que hoje a Kuze não tava com aquela flor no cabelo de sempre. E pra você que não sabe, essa flor que ela tava falando era o Takopi, que ficava invisível no ombro dela por conta de uma ferramenta feliz. E aí a Marina tem tipo um déjà vu e fica meio confusa. Depois pulamos pro Azuma, que tava na sala conversando com os amigos, onde vemos que ao invés de falar com a Kuze na sala, ele vai com esse grupo de amigos aí pra jogar videogame. E aí ele não teve mais contato com a Kuze. Ah, essa parte do Azuma tem a ver com o tal pedido que ele fez ao Takopi, que eu não expliquei aquela hora. Ok, pode me julgar, chamar de burro, eu aceito dessa vez, tá? Eu aceito calar. O que importa é que ele fez novos amigos e não se envolveu com a Kuze, que só causaria mais problemas pra ele, como nós vimos, né? A Marina e a Kuze ainda estavam do mesmo jeito, as duas ainda tinham famílias terríveis, e aí mais uma noite a Marina vai bater na Kuze de novo, onde no meio da briga a Marina acaba vendo um desenho do Takopi no caderno da Kuze, e nesse momento elas começam a falar sobre o desenho. Parece que as duas conheciam a criatura do desenho, mas nenhuma delas sabia exatamente o que era. Elas até se lembram de uma das falas do Takopi: a felicidade vem do diálogo. E foi assim que ele mudou todo o destino delas, fez com que elas se tornassem amigas, deixando rastros de memórias dele na mente delas, o que acabou evitando as brigas que elas tinham. As duas até começam a chorar juntas, se tornando amigas. Nossa, velho, esse final foi tipo muito foda. Takopi é o GOAT, não tem jeito. Bom, ainda temos uma cena final onde vemos as duas aí comprando umas coisas juntas, até zoando uma com a família da outra, velho, pra vocês terem noção. As duas olham pra uma canetinha que parece muito uma das ferramentas do Takopi. Elas sabem o nome, mas não fazem ideia de onde conheceram, terminando assim o pecado original de Takopi. Cara, poucos animes me fazem refletir tanto sobre uma parada muito séria. No começo eu disse que você iria amar as duas no final, e isso tudo porque no fim das contas, tudo que aconteceu não foi culpa delas. Em nenhum momento elas fizeram isso por conta própria, foi tudo acarretado pelo ato dos pais delas. O pai da Kuze abandonando ela completamente, a mãe dela se tornando uma marmita de macho, depois se envolvendo com o pai da Marina, consequentemente fazendo a mãe da Marina bater e destruir a infância dela, tendo posteriormente um divórcio com o marido. Tudo causado por pura irresponsabilidade desse bando de porra. No final das contas, eles são crianças, então as atitudes delas, apesar de serem questionáveis, foram consequências naturais, traumáticas, vindo diretamente do âmbito familiar, causando estresse pós-traumático, medo e até o suicídio.
como aconteceu logo no episódio 1. Então, no fim das contas, tudo que acontece de ruim nesse anime, mesmo sendo feito por crianças, acaba sendo apenas um acontecimento que pode ser considerado natural. É natural que alguém sinta raiva ou desprezo por alguém que destruiu sua vida, sua família, como foi mostrado no caso da Marina. Todas as merdas que os pais deles fizeram acabou refletindo diretamente em cada um deles de forma diferente. O final do anime não foi bom nem ruim pros personagens em si, eu diria que foi um final que fugiu dos contos de fada, onde tudo termina sempre bem, independente das coisas ruins que aconteceram. Mostrou bem a realidade das coisas de uma forma que te faz pensar, isso de fato acontece. E infelizmente, na maioria das vezes, não se consegue mudar essa realidade, geralmente resultando em tragédias que ocorrem todos os dias. E o anime esfrega essa realidade na tua cara a cada episódio. Enfim, Takopi no Genzai com certeza é um dos melhores animes que eu assisti esse ano. Eu queria muito falar dele aqui de novo pra vocês, então eu espero que vocês tenham gostado, velho. E bom, eu sou o Nise e até breve. Tchau.